Episódio 1, a origem do pop nerd. Fala pessoal, amigos do Pântano Pop, nós estamos aqui mais uma vez com um episódio em que nós vamos falar sobre a talvez maior franquia pop de todos os tempos, Star Wars. Mas antes da gente começar, pedir para que deixem aquele like, né, para ajudar nessa coisa desse algoritmo do YouTube, para que se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito, também ativem a notificação do sininho para poder ficarem por dentro dos próximos conteúdos. E hoje, mais uma vez, nós temos o nosso convidado especial, Evandro, vai lá. Isso. Então, convidado especial, Paulo, nosso especialista em franquias, né? Que ele estreou aqui no canal, falando de Star Trek, e agora vamos de Star Wars. Então, já vou começar perguntando ao nosso convidado, na sua visão, Paulo, o que Star Wars tem de especial, talvez lá dentro do contexto do período histórico em que o primeiro filme surgiu, o que Star Wars tem de tão especial para ter virado esse fenômeno da cultura pop até hoje? Bom, eu acho que assim, né, um dos fatores para Star Wars ter se tornado tão popular, né, logo na sua origem, eu acho que tem a ver com a própria narrativa, né, em primeiro lugar, que é uma narrativa, a gente considerando o que hoje a gente chama de episódio 4, né, que naquela época não era episódio 4, mas a gente observa ali que tem uma narrativa que é uma narrativa bastante simples, né, uma história que todos podem acompanhar, né? O primeiro Star Wars ele também é um mix aí de várias mitologias, né? Ele traz ali uma série de arquétipos, então assim, de certa forma ele está trazendo aí alguma coisa que já estava, né, meio que no ar, né? Então eu acho que esse é um dos fatores. Sim. Uma grande sopa cultural, sim, ali, sim. Porque o George Lucas bebe em diversas fontes, né? Tem lá o Cavaleiro Negro medieval lá representado de alguma forma na figura do Darth Vader. O mago, o samurai. Isso. É isso. Então tem muita referência ali, né? Inclusive referência também, né, o que hoje a gente poderia chamar, né, da cultura pop nerd. Tem referências ali ao próprio Tolkien, né, o Senhor dos Anéis, que virou depois uma franquia cinematográfica famosa, mas os livros já existiam. Então, tem vários elementos no Star Wars que são ali do Tolkien, né? A gente tem também as referências ao próprio cinema americano. O Star Wars ele vem, de certa forma, um pouco na mesma leva que também depois o Indiana Jones vem, né? E isso é um pouco da linha ali do George Lucas nesse momento dele, né? Enquanto cineasta, ele e Spielberg, de resgatar aquelas matinês, né, da década de 30, de 40. O Star Wars é isso, né? Ele começa isso como esse caldo cultural que nem sempre ali naquele momento, pelo menos naquele primeiro momento ali, as pessoas elas percebiam, ficavam atentas a essas referências, né? Depois também, a partir do momento que o Star Wars se torna um fenômeno, ele passa também a ser analisado. Tem umas questões anedóticas, assim, porque eu nunca vi uma fonte segura sobre isso, de que o Alec Guinness, por exemplo, ele não conseguiu entender sobre o que aquilo... O que queria dizer aquilo, né? O roteiro é simples, mas ele não... Mas o que é isso aqui? Então, uma questão que eu acho interessante de Star Wars, opinem, é a coisa de... É um caldo cultural, como falou o Evandro, mas é uma coisa misturada num nível muito exagerado. Mesmo assim, como isso deu certo, né? Porque tinha tudo para dar errado. Teve crítico que achou que esse filme não tem pé nem cabeça, né? A história é simples, mas ele não tem pé nem cabeça. E o negócio funcionou, né? Que realmente poderia virar um motivo de anedota, né? Poderia cair no ridículo do cinema. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a própria figura do Darth Vader é uma figura ridícula, né? Toda aquela composição, né? Mas de uma forma
eu falaria que inexplicável, mas não é inexplicável, né? Deu certo, né? Tudo dali funcionou. Quer dizer, aquela figura ali ridícula, na verdade, ela acabou sendo, dentro da própria narrativa, da própria história, o ridículo dela, de certa forma, acabou sendo ali escondido, né? O ridículo da figura foi escondido porque é uma personagem que se impõe, né? Como um personagem ali maligno. É uma história, a história da história de Star Wars, ela vai mudando à medida que Star Wars também, né, vai crescendo, né? E aí o próprio George Lucas vai dando várias versões dessa história, né? Que a princípio era um filme pronto e acabou, né? E depois não, né? Ele vai criando uma mitologia, né? Uma mitologia. Desde o início, a ideia era fazer 6 filmes. E é bem interessante quando a gente para para pensar, ele criar mitologia, mas só que ele vira um pescador contando história, né? Que cada vez que ele aparece para dar uma entrevista sobre Star Wars, ele conta uma outra coisa nova, né? Que ele diz que já existia, né? Exatamente. Sim. Não, e depois tinha a história que originalmente eram 9 filmes. Aí veio, assim, seriam 3 trilogias, e você percebe, assim, tá na cara no primeiro filme, que para mim é Guerra nas Estrelas, tá? Eu vi como Guerra nas Estrelas. Acho que para nós é Guerra nas Estrelas. Star Wars hoje, mas quando eu vi lá Guerra nas Estrelas na Manchete, estreou lá na extinta Manchete, então tava na cara que aquilo ali não foi pensado para nenhuma trilogia, quanto mais 2 ou 3. Aliás, deixa eu fazer uma interrupção no nosso tema aqui rapidinho, Evandro. Você deu uma ótima ideia. Qual foi o primeiro contato de cada um com Star Wars? Contem aí. O Evandro ele viu na Manchete o filme. Quando a Manchete inaugurou, eu também. Primeira vez que eu vi alguma coisa de Star Wars. Quer dizer, a primeira vez que eu vi foi quando lançaram o Império Contra-Ataca. Eu vi o trailer no cinema, mas eu não tinha idade para ver porque eu tinha 6 anos. Quando lançaram iam lançar o Retorno de Jedi em 83, final de 83 aqui no Brasil, no verão americano um pouco antes, eles lançaram a Manchete. Foi o mesmo ano que a antiga Rede Manchete. Aqui agora tem uma galera mais novinha que nem sabe o que é Rede Manchete, que era uma emissora de televisão. Eles inauguraram, eles aproveitaram que estava aquele hype de novo de Guerra nas Estrelas, porque o Retorno de Jedi ia ser lançado, e eles inauguram o canal com a transmissão de Guerra nas Estrelas e Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Foi a primeira vez que eu vi um filme. E aí depois eu vi o Retorno de Jedi no cinema e nem tinha visto o Império Contra-Ataca quando eu vi o Retorno de Jedi. E vocês? Eu conhecido nisso, porque assim, a lembrança que eu tenho, eu assisti na Manchete, mas eu não me lembro de ter visto quando a Manchete inaugurou, quando a Manchete passou pela primeira vez. O que eu me lembro, a primeira lembrança que eu tenho mais antiga, vamos chamar agora de Guerra nas Estrelas, né? A primeira lembrança do Guerra nas Estrelas é também quando eu fui assistir ET, e aí eu me lembro dos trailers que passaram na época do ET, se eu não estou enganado, mas não sei se foi ET ou foi algum filme no cinema que tinha o trailer do Império Contra-Ataca. Então, foi o primeiro contato. E eu tenho uma lembrança muito nítida de assistindo com meu pai o Império Contra-Ataca no Super Cine, né? Evandro, você foi como? Na Manchete mesmo, na estreia da Manchete, né? Essa primeira transmissão, eu creio que eu não tinha contato nenhum, assim, não sabia nada da franquia, não tinha a mínima ideia. E aí assisti, gostei muito. E depois eu tinha um amigo na 4ª série, né, o Vitor, lá no IESA, né, onde nós estudamos, que aí ele ficava... Eu me lembro que ele me contou, assim, o Retorno do Jedi, o filme praticamente todo, porque ele tinha assistido. E naquela época eu não ia ao cinema. Eu praticamente só ia no cinema muito raramente para ver filme dos Trapalhões, que meus pais me levavam e tudo e tal. Então, realmente, eu ficava lá babando dele, narrando a história toda, porque ele tinha visto no cinema. Então, foi... Talvez, não sei se isso tem influência por ser o meu preferido, porque eu esperei muito para ver o Retorno do Jedi, para ver aquela história toda que eu já tinha ouvido.
Então, mais ou menos isso aí, a minha relação.